Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Sete horas 47 minutos, quadro Check-up no rádio, hoje recebendo o Dr. Belísio Neto, médico geriatra, para falar de um tema que tem tudo a ver com o Setembro Amarelo, que é com certeza um mês de prevenção ao suicídio e também de valorização à vida, né? E os dados do Ministério da Saúde divulgados ainda em 2018 apontam para a alta taxa de suicídio entre idosos com mais de 70 anos. Nessa faixa etária foi registrada a taxa média de 8,9 mortes por 100 mil nos últimos anos, né? A taxa nacional média é de 5,5. Você veja, está bem acima realmente da taxa média nacional. Mas esse é assunto para o doutor Belísio Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95 mais uma vez. Bom dia, doutor. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas, telespectadores. Uma satisfação mais uma vez participar aqui do Panorama. E hoje com o desafio de falar de um tema bastante espinhoso, né? Nesse Setembro Amarelo, mas um tema que precisa ser falado, né? A gente não está aqui para ensinar, para a gente colocar na cabeça da ideia a ninguém. A gente está aqui para tentar educar a população no sentido de identificar um paciente de risco e você poder salvar a vida dele. É bem verdade que os idosos eles são bem mais difíceis da gente reconhecer muitas doenças, inclusive a depressão, que a gente vai falar muito já, que é o principal fator de risco para o suicídio no idoso. Mas é um tema bem espinhoso, mas que precisa ser falado. Porque é preocupante quando a gente traz, por exemplo, uma taxa média nacional de quase 9 mortes por 100 mil nos últimos anos. Demais, Marcos. Os idosos, eles são a população que mais tem eficácia quando eles tentam o suicídio. O idoso, ele não toma ação por impulso, não. O próprio envelhecimento amadurece o cérebro dele de forma a ele tomar ações mais planejadas. Então, quando ele tem a ideia e ele executa, geralmente ele consegue. Pra você ter uma ideia de número, estima-se que a cada 200 tentativas no paciente jovem é que ele consegue êxito em uma, né? Um êxito, a gente pode dizer uma tristeza, mas no idoso é bem diferente. A cada 4 ele consegue uma. Então, a letalidade, a capacidade de eficácia dele cometer esse ato, que a gente vê só a ponta, né? O suicídio a gente só vê o final da história, mas antes disso existe toda uma complexidade de fenômenos psíquicos, de fenômenos, eu diria, biológicos que a gente não consegue compreender. A dor psíquica, ela é talvez a ponta do iceberg que a gente vê. Mas antes disso é só o final, né? É só a história o que a gente está aos olhos nus. Então, é preocupante demais. Eu já vi que é uma população que tem uma carga de doenças clínicas que favorecem a isso a ser mais fácil de ser eficaz. É uma população que está mais suscetível ao isolamento, né? A pandemia ela veio e a incidência de suicídio na pandemia aumentou bastante, né? Teve até uma época que se comparava muito no início a quantidade de pessoas que se suicidavam e a quantidade de pessoas que morriam por Covid, e o suicídio vinha ganhando até um determinado momento. Então, o tripé da gente cuidar do paciente com ideação suicida, com suicídio do paciente idoso, é exatamente tratar a depressão, cuidar do isolamento dele e tratar as comorbidades clínicas. São os 3, logicamente, fatores de risco. Existem outros, viuvez, por exemplo, solidão, desesperança, o fato dele não ter mais expectativa, enfim. Mas a pandemia ela trouxe as 3 coisas. Os pacientes deprimiram muito mais, quem tinha risco entrou em depressão, os pacientes descompensaram as doenças deles, eles têm uma carga de doença muito grande, e é fator de risco para suicídio. O paciente que tem muito mais doença, ele tem um risco maior de suicídio do que o paciente que tem menos doença. Então,
As doenças descompensaram, a depressão ou descompensou ou apareceu, e o isolamento social é isso aí que a gente está vendo, né? A gente é um fator de risco para suicídio, então a gente estimula ele a ter sociabilidade e o isolamento, a doença veio para acabar com esse tripé. Então e está sendo muito complicado ter essa ideia de que e o Setembro Amarelo veio num momento bem importante que as pessoas precisam sim conversar sobre isso, precisam educar e precisam identificar e levar a ter acesso ao tratamento às pessoas que estão em risco de suicídio, principalmente os idosos. Como é que a gente consegue identificar um idoso que tenha ideação suicida? A gente começa, Marcos, eu diria, pelos fatores de risco. Você começa a avaliar aquela pessoa que tem mais risco, como eu falei, aquela que tem depressão. Já é difícil reconhecer. A gente já falou diversas vezes sobre depressão no idoso e ela não se manifesta da mesma forma como se manifesta no adulto jovem, que é muito mais fácil de identificar. Aquele idoso mais vulnerável, aquele idoso mais que tem uma quantidade de doenças e toma uma quantidade de medicamentos alta, mas assim, eu diria de forma prática, preste atenção naquele que está se isolando, naquele que não tem mais assim, vontade de conversar com a família, com os netos, de fazer as coisas que ele tinha prazer antes. Isso é um viés bem importante. Prestar atenção no discurso dele, se no discurso dele você consegue pensar alguma coisa de desesperança, de que a vida não tem mais sentido, de que nada vai dar mais certo. Então, o discurso dele fala muito, né? Então, você identificar no discurso essas, eu diria, palavras, é muito importante. E agora sim, eu acho que o carro-chefe, Marcos, né, a gente tentar ir atrás do mais difícil. É a gente ativamente pesquisar e tratar a depressão. É de longe o fator de risco mais importante. Chega a quase 90% dos idosos que cometeram suicídio, eles tinham depressão. Começa pela depressão? É a depressão, assim, o carro-chefe. Logicamente que existem outras variáveis. No adulto jovem, no adolescente, existem uso de substâncias psicoativas, o alcoolismo, outras variáveis, mas no público, no adulto, no idoso, a depressão é o carro-chefe. Então, identificar a depressão, você já salva a vida, você já está salvando e conseguindo evitar esse ato extremo, como eu falei, que é só a ponta do iceberg, é o ato final. A complexidade de todo esse sofrimento psíquico, a gente não consegue enxergar a olhos nus. Então, eu acho que a mensagem de tratar a depressão, identificar a depressão, identificar o discurso de desesperança, identificar o discurso de falta de expectativa, identificar o discurso de que nada mais tem sentido, isso talvez fosse uma forma da gente poder identificar melhor. Dos pesos, uma das consequências da idade avançada é a solidão imposta pela própria família. Isso facilita bastante esse quadro depressivo? Sim. O tripé que eu falei de depressão, doenças clínicas e isolamento social, a solidão está dentro desse isolamento social. Então, a solidão é um fator de risco importantíssimo. Não é morar só. Morar só também tem muitos idosos morando só, mas por si só não significa ter sentimento de solidão. Eu já disse por diversas vezes nesse programa mesmo que morar só não significa solidão. Tem gente que mora só e não sofre com solidão, por não opção, se sente só, por opção. E tem gente que mora numa casa cheia de gente e se sente muito solitário. Essa questão de você dedicar ali 5 minutos, 10 minutos para ouvir seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, largar o celular um pouquinho e ali ouvir ele, as angústias, isso faz muita diferença no envelhecimento saudável, no combate à solidão e aí por tabela no combate à depressão e mesmo a questão do suicídio. Solidão é uma coisa que a gente tem que toda hora estar tentando evitar, faz parte daquela questão de sociabilidade.
Existem doenças que muitas vezes a gente acaba, por exemplo, não tratando nos idosos, que favorecem também essa questão do suicídio? Sim, a depressão é a principal delas, a gente já falou, mas doenças clínicas, por exemplo, dor. A dor é um fator que favorece muito a depressão e favorece também ao ato extremo. Mas doenças terminais, como alguns cânceres já em cuidados paliativos, às vezes uma doença cardíaca terminal, isso sim, isso tem impacto no risco de suicídio, né? Já se evidenciou com estudos que doenças terminais, doenças graves e muitas doenças interagindo entre elas, a questão da multimorbidade favorece tanto depressão como favorece o suicídio. Eu dei o exemplo de dor, dei o exemplo de câncer, dei um exemplo. Câncer não é câncer qualquer, não. É aquele câncer que já está em fase terminal, ele pode facilitar. Então essas pessoas elas são de mais alto risco, você tem que estar observando. Doenças outras terminais, doença cardíaca terminal, a falta de independência do paciente, a perda de capacidade de gerir o próprio corpo, de gerir a própria vida, isso causa um impacto muito grande psicológico. Então é importante sim essa questão de controle das doenças, e algumas doenças a gente tem que ficar mais atento para o risco de suicídio. Como é que a gente pode melhorar essa qualidade de vida da pessoa idosa? Nesse aspecto de depressão, de suicídio, eu acho que partindo pelo ponto de vista de política pública, eu acho que deveria se ter alguma linha de combate mais eficaz à depressão no idoso. Ela é subdiagnosticada, ou seja, a gente tem dificuldade de dar diagnóstico, os profissionais da atenção imediata, ali da atenção bastante dificuldade de dar diagnóstico, ela é subvalorizada pelo próprio paciente, ele acha que aquilo é normal da velhice, então eu acho que talvez se a gente tiver assim, um caminho nesse debate da depressão, mais intenso, de busca ativa talvez, fosse uma ideia de todo paciente. A gente na geriatria a gente já tem esse hábito de pesquisar o humor do paciente, pesquisar as emoções ativamente, independente da causa da consulta. Mas eu acho que esse cuidado seria importante. De forma a aspectos gerais, eu acho que essa questão de combate à solidão da família, ter mais a atenção da família, estar mais perto da família, realmente dedicar um pouco de atenção, nem que seja mínimo a ele. A gente está sendo trocado a todo tempo por uma rede social, por um celular, e aqueles idosos eles têm que ser inseridos nessa nova perspectiva assim, de novo normal, né? Então, qualidade de vida nesse aspecto deles terem prazer, deles terem esperança, deles terem um planejamento, nem que seja do próximo dia, a gente conseguir colocar eles nesse sentido já é eficaz assim, o bastante para a gente poder dar qualidade de vida a eles. Saúde psíquica faz parte também da saúde. Saúde não é só física, saúde não é só a falta de doenças, a saúde mental, você estar bem, ter qualidade de vida, estar bem psiquicamente, faz parte de uma boa saúde. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Belísio Marcos Dantas. Eu gostaria de saber, Dr. Belísio, se tristeza da depressão no idoso, que papai está com 90 anos, eu estou sentindo papai muito caladinho. E aí, doutor Belísio? Tristeza, eu já até exemplifiquei aqui a diferença de tristeza e depressão. Tristeza é um sentimento passageiro, que você pode ter durante o dia, durante uma semana, mas a depressão ela é um humor assim, irritadiço, é um humor triste, é um humor que passam dias, né? A pessoa tem a maior parte do tempo e por um determinado tempo a tristeza. Então, se foi por algum um luto, perder um ente querido, se foi por algum motivo justificável a tristeza,
é aceitável e não significa depressão. Agora, se ela vem ao longo dos dias, a maior parte do dia, e com esse aspecto de embotamento afetivo, de falar de pouco, de estar muito calado, o idoso, a gente observa muito, e essa questão dele se isolar, dele evitar a conversa, isso é um sinal de alerta para a depressão, sim, nos idosos, e tem que ser abordado. E muitas vezes ele vai achar que é da velhice, que ele vai negar, ele tem aquele sentimento de ser um símbolo de força que a vida toda ele trouxe, de ser um símbolo de resistência. Ele acha que ele tem esse estigma de que adoecer da mente, de depressão, não faz parte da vida dele, e ele tem esse sentimento de negação. Então, sim, se ficar quieto, no canto, triste, sim, um sinal de alerta, pode ser muito provavelmente depressão. Uma velhice sem doença, ela é possível ou é uma utopia? É possível, sim. A velhice, ela cursa com maior risco de doenças. Ela não necessariamente ela é para ser vivida com doenças. E mesmo que com doenças, as doenças têm controle. Você pode controlar suas doenças e você ter uma vida normal, né? Então, o que as pessoas têm em mente, às vezes, é de querer chegar na velhice sem ter contribuído para ela, sem ter feito o seu capital de saúde. É uma decisão individual. Envelhecer com saúde é uma coisa bem individual, se você opta ou não. Se você quer envelhecer bem com saúde, você tem que fazer a partir de hoje. Do mesmo jeito que você junta dinheiro para aposentadoria, você tem que começar a juntar seu capital de saúde para chegar na velhice e poder aproveitar. Agora, chegar lá, após uma vida toda sem cuidados, né? Após uma vida toda sem nenhuma preocupação em fazer uma atividade física, em ter uma dieta boa, em ter uma rede de sociabilidade, de ter boas amizades, de ter um sono preservado, de evitar o estresse, de ter uma relação familiar muito boa. E isso faz muita diferença no paciente. De ter uma religião, a prevenção do suicídio passa muito por questão religiosa. Os pacientes que têm uma religião, uma fé, uma crença, eles têm uma incidência menor de depressão e de suicídio. Então, Marcos, é possível viver sim a velhice sem doenças, é possível viver sim com o mínimo. A gente não pode modificar a genética. Se você tem uma genética para ter uma doença na velhice, você provavelmente vai ter. Agora, você pode retardar o aparecimento dela, você pode ter ela de uma forma mais branda, sem você ter impacto na sua qualidade de vida, controlando ela com remédio ou às vezes com outras medidas. Então, é possível sim, uma pergunta bem capciosa, mas que a gente tem segurança sim para dizer que se a pessoa cuidar, e não é só cuidar assim, de fazer atividade física e achar que está fazendo, procurar a partir de 50, 60 anos, intensificar isso, né? Fazer check-ups, procurar mudar o que está errado, e com essa perspectiva de saúde ser um conceito biopsicossocial, não só não ter doenças, mas você não ter doenças físicas, não ter doenças psíquicas, e você ter um bem-estar, não é só não ter doenças, não. E é bom quando você fala essa questão do capital de saúde, porque a forma como a gente vai envelhecer tem muito a ver com as nossas escolhas de vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem sim a herança genética. Aquilo que a gente herdou na nossa genética, a gente não tem como modificar. O tempo a gente não tem como voltar. Então, esses dois fenômenos a gente não muda, são fatores não modificáveis. Mas a forma como você vai, os fatores modificáveis, sim, a gente tem como mudar, tem como. Se você não consegue fazer alguma coisa, se você tem alguma dificuldade, procure auxílio.
Se todo mundo consegue, você não consegue perder peso, você deve estar doente. A obesidade é uma doença muito complexa. Se você não consegue ter paciência, tranquilidade, concatenar as ideias, se planejar de maneira organizada minimamente, você deve ter algum problema, você deve procurar, às vezes não necessariamente tratamento medicamentoso, você deve procurar auxílio, se você tem alguma coisa que as pessoas se limitam muito a não conseguir. Não estou conseguindo. Se todo mundo consegue, você não consegue alguma coisa, vamos rever isso. Procurar auxílio, procurar conversar com alguém, procurar auxílio profissional, de forma que isso seja sanado. Você falou nessa questão, por exemplo, da importância do círculo social, né? E a gente sabe que, infelizmente, cresce no mundo todo o número de idosos que vivem sozinhos, mesmo que em alguns casos seja uma opção, né? Mas como é que a solidão ela afeta a saúde dessa população? Envelhecer, além de ser físico, ser mental, envelhecer é também social. Eu sempre dou aquele exemplo que tem pessoas jovens de 30, 20 anos que são velhas socialmente, elas não querem sair de casa, elas não querem ter uma rede de amigos, não quer ter uma sociabilidade, não é, Geraldo? Mínima em casa, né? De boa relação familiar. Sociabilidade começa dentro de casa, você tem um bom relacionamento com a família, com os filhos, com os pais, com os irmãos, tios e assim por diante. Depois vai para a comunidade e sociabilidade de uma maneira em geral. Então, o envelhecimento ele também passa por essa questão de envelhecer socialmente. Já tem pessoas de 90, 100 anos que elas têm uma idade social muito menor, né? Então, isso combate sim a solidão. Não é só por isso, Marcos. Os benefícios da sociabilidade, de você ter interação com outras pessoas, você ter uma rede de apoio social, uma rede de boa relação com a família, com amigos, bons amigos, perpassa muito essa questão de só combater a solidão. Combate muito eficazmente a solidão, mas combate muitos outros aspectos na saúde, não só das pessoas idosas, mas de uma maneira em geral. Então, envelhecer com saúde também é um envelhecimento saudável socialmente. Tem mais perguntas chegando? Queria perguntar para o doutor aí, porque eu já vou fazer 60 anos, eu sinto muita dor nas minhas costas. Eu já fiz uma ultra do rins, aí acusou um cisto no rins. O médico disse que não tinha, só um acompanhamento mesmo de ultra todo ano, para ver como era que estava. Mas eu estou com uma dor muito grande nas minhas costas, uma dor muito grande, aí eu penso que é do rins. Se tem alguma coisa a ver. E aí, doutor Belício? É muito pouco provável que tenha. Se já foi visto pela ultrassom, o médico já avaliou e viu que esses cistos não têm relação com a dor, é muito pouco provável que esses cistos sejam a causa da dor. O rim, ele dói, mas ele só dói geralmente quando ele tem algum processo de inflamação, de infecção, geralmente por cálculos renais, dói por outras causas, mas basicamente o rim, ele dói quando ele tem um processo de cálculo renal, assim vamos dizer, ou alguma infecção. A dor mais comumente nas costas, ela é causada por doenças na coluna, né? Principalmente aquela dor que a característica da dor renal, ela é só de um lado, ela tem uma intensidade muito grande, ela não melhora com a posição. A dor de coluna, ela não é só de um lado, ela geralmente dos dois lados, ela alivia com algumas posições, ela piora com outras, né? Então, dor nas costas é muito mais comum ser doenças na coluna do que mesmo doenças renais. Tem mais pergunta? Doutor Belísio, eu estou sentindo muita dor nos meus ossos. Eu tenho artrose e tenho artrite. Aí agora tá me atacando muito. A dor nos ossos, eu vou andando. Aí qualquer coisinha, se eu pisar em falso, dá aquele choque ou numa perna ou num braço. Eu só falto não aguentar a dor. Que passa um bocado de dia doente, com aquela dor. Qualquer coisinha que eu pisar em falso dá aquela dor, tipo um choque no meu corpo. E aí, doutor Belísio? Olha, dor é um tema
da geriatria muito recorrente, é uma queixa muito complexa, como eu sempre digo, subvalorizada. Os idosos acham que envelhecer é ter dor, e não é. Ela tem que ser combatida, tem que ser modulada. O paciente tem que viver sem dor, independente da causa que seja, independente se é uma dor por um câncer terminal, se é uma dor por uma simples topada, ou se é uma dor por uma doença mais simples, mas ela tem que ser combatida, ela tem que ser tratada, ela não pode ser colocada em segundo plano. O paciente às vezes nem quer relatar na consulta de tão desesperançoso, de tão frustrado que ele já foi durante a vida. Acabar com essa mística, não, dor reumática não tem cura, você vai ter que conviver com isso não existe. A gente tem que tratar, a gente tem que modular. Por mais que a doença ela tenha um caráter crônico degenerativo, de ter muito tempo de doença, a gente tem que encarar como se fosse uma hipertensão, um diabetes, que tem que ter controle. A gente tem que ter essa consciência. E dor, ela precisa ser avaliada. Como eu disse, é uma doença não um sintoma complexo, que ele está dizendo alguma coisa para você. E no paciente idoso, geralmente tem vários componentes contribuindo para aquela dor. Não é só uma artrose, não é só isso, só aquilo. Tem todo 2, 3, 4 motivos que a gente tem para ouvinte. A gente teria que avaliar melhor, dar uma examinada, fazer alguns testes durante a consulta, aprofundar melhor essa investigação durante a consulta com algumas perguntas que a gente, como é um tema muito complexo, é difícil da gente dizer faça isso, faça aquilo, ou isso é isso, ou isso é aquilo. Então, dor é bem complexo. Inclusive, voltando ao tema suicídio, as pessoas, eu estava até comentando em off, né, como o tema é um tema espinhoso, né? As próprias pessoas, elas têm receio de perguntar, de falar, né? Hoje as perguntas o tema foi suicídio, mas as perguntas foram nenhuma sobre suicídio praticamente, né? Até a que teve sobre depressão foi meio que assim, mais para depressão. Mas a própria dor, por exemplo, é um fator de risco para as pessoas. É uma dor crônica, intratável, ela pode levar a pessoa à depressão e ao ato extremo. Então, não vamos, né, nos calar, não vamos vamos continuar falando, porque precisa ser falado, compreendido e evitado. Doutor Belísio, minha mãe tem 83 anos de idade, tem muitos problemas de saúde, cardiopata, muito ansiosa, sistema nervoso muito ruim. Ela quebrou o joelho numa queda e já se recuperou desde dezembro dentro de casa, né? E vinha muito bem, mas de um mês mais ou menos para cá está sentindo muita dor no corpo, até atrapalhando para levantar. O que é que pode ser? Pois é, né? Uma pessoa que já passou por coisas muito mais difíceis, né? Dessa dor, pós uma fratura no joelho, tratou, muito idosa, tem outras doenças e está sentindo uma dor generalizada, né? Não tem um canto específico, né? A gente, dor assim que não tem uma topografia, não tem uma localização, não tem assim mais detalhes e que ela anda o corpo todo, a gente tende sempre a pensar em doenças somáticas, tende sempre a pensar em doenças que não tem um substrato anatômico que possa denotar. Pensa sempre, tem que estar sempre em mente doenças como fibromialgia, tem que estar sempre em mente transtornos somatoformes, tem que estar sempre em mente dor miofascial, doenças que não tem um componente ali de, por exemplo, ela fraturou o joelho e vai doer o joelho, né? Ela é uma dor inespecífica, uma dor que não tem assim um padrão, um caráter. A gente às vezes identifica nesses pacientes inclusive depressão. Eles têm um limiar de dor menor e aí a gente vai pesquisar doenças outras que estão associadas a um limiar de dor mais baixo. Ela tem uma acessibilidade de dor maior. Não é que ela tem uma doença que cause alguma lesão num tecido e que cause dor. Ela tem simplesmente um limiar de percepção da dor mais baixo e ela tem dor com mais facilidade, a dor é mais intensa e a gente tem que jogar para cima esse limiar de dor, que ela tenha dor com mais dificuldade. São as doenças funcionais, somáticas, que dentre elas a fibromialgia talvez seja mais conhecida.
mas a gente tem outras e que a gente pode pesquisar numa avaliação. Então, teria que dar uma avaliada melhor. Check-up no rádio de hoje foi com o médico geriatra Belísio Neto. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça, se Deus quiser. São 8 horas e 16 minutos. A gente volta já após o nosso intervalo comercial com as últimas notícias do programa. Marcos Dantas. Olá você! É você mesmo que está nos ouvindo. Quanto você paga de energia? Aposto que é um valor muito